Bom, estava dando uma atualizada aqui nas redes sociais, você sabe que eu estou sempre de olho aqui no que está acontecendo na nossa cidade, através da sua interação é muito importante. E eu estou aqui no facebook.com/Diário de Teresópolis, onde você nos acompanha sempre, em todo momento, né? É aqui que a gente transmite ao vivo, é aqui que a gente está à sua disposição 24 horas por dia. Então vai lá, deixa uma mensagem, participe conosco, faça parte dessa grande família. Aliás, a família que está crescendo pra caramba é a família do nosso canal do YouTube, né? Recebi informação agora de que nos últimos dias deu um crescimento aí considerável, né? São muitas visualizações, tem muito material para você lá, né? Não sei quantos mil vídeos lá, já perdi até a conta agora de quantos mil vídeos temos, mas temos muitos. Tudo o que acontece na nossa programação está lá à tua disposição. A hora que você quiser, né, tá lá o nosso canal à tua disposição sempre. E um outro espaço que eu também gosto sempre de enaltecer aqui é o netdiario.com.br, né, gente? Esse está guardadinho aqui num cantinho especial do coração. É uma plataforma de notícias das mais completas que nós temos no interior do estado do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. Quantidade de informação. Vou até desvendar um segredinho para vocês aí, ó. Sabe essas redes de comunicações regionais grandes, né? Afiliadas de grandes empresas de televisão do país? Todo dia de olho no Net Diário para ver o que acontece. Todo dia, né? Tá lá, sempre de olho. Tem algumas matérias que você vai ver. E eu já vi isso no Net Diário. É daí que tira, gente. É fonte de informação, é fonte de muitas redações da nossa região aqui, porque é realmente um trabalho muito bem feito e você vê que é atualizadíssimo. É para você não perder nada mesmo. Inclusive não perder tempo, né? Então não fica aí nesses Facebook maluco que diz ser de notícia, essas páginas que diz ser de web jornalismo. Para de perder tempo com essas palhaçadas. Vem para o Net Diário, coloca entre os seus favoritos, que você com certeza vai ficar muito bem informado. Sem contar que você tem a edição online, você lê a edição mesmo, passa página por página. Tem o caderno de classificados, onde você tem as melhores imobiliárias, as melhores agências de automóveis, os anúncios feitos aqui no nosso setor de classificados. Está tudo lá online, está tudo no nosso portal, está tudo no Net Diário, onde você também tem um link para assistir ao vivo e o link para o canal do YouTube, né? Eu vou até clicar aqui, ó. Clicou, você vai direto para o nosso canal lá do YouTube, que é esse que eu falei para vocês, que está bombando, né? O nosso canal do YouTube está bombando. E olha, em destaque aqui, vou falar para você de novo. A gente tem aí, né, no domingo, o Dia das Mães, um dos destaques é a participação aqui no programa, né, da minha querida professora Lília, né, trouxe duas alunas maravilhosas aqui, né, que mostraram uma dica muito bacana para o Dia das Mães. É um biscoito confeitado, uma tendência aí do mercado, um presentaço para a mamãe. E que tem uma coisa boa, né? Você mesmo pode fazer em casa, né? Pega uma massa de biscoito bacana, faz lá, né, a montagem do doce, você vai ver que presente que você vai dar para sua mamãe. Tá bom? Dica dada. Espero que você, né, presenteie a sua mamãe. Nós vamos falar um pouco mais de mamãe no programa de hoje, né? Vamos falar com o chefe, que não é mamãe, mas é vovô, é parecido, né, chefe? Chefe está na área. Chefe ontem falou que Pedrinho chorou porque ele não pegou ele no colo, né? Hoje eu vou mostrar a foto do Heitor. Todo dia tem foto do Heitor, né? Mas aí, então hoje é dia, né? Agora, chefe... O desenvolvimento de criança é interessante. Não tem jeito, né? Primeira semana, primeiro mês, charme, né? Saí do Aproveitar pediatra. bem. Fui pediatra hoje de manhã, doutora Cássia, beijo para a senhora, muito carinho que a senhora tem com o meu netinho. E é sempre bom a gente acompanhar, né? Sempre bom. Eu acompanhava, eu não tive a oportunidade de acompanhar muito os meus filhos, mas o neto eu não abro mão, esse eu tô lá. O Isaac da Emily, 2 anos, né? Já está ensaiando para o São João. São Olha, João é forte no Nordeste, tá vendo? né? E lá na terra dele, gente, terra dele, São João é o carnaval, eventão, né? É o evento do ano, né? É o evento do ano. Interessante, as crianças. Gente, vamos para a foto do dia então? Vamos colocar a foto? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí, Rodrigo, por favor, o que o chefe separou para a gente em destaque. Olha, essa foto é maravilhosa mesmo. Interessante, né? Muito legal. Esse é o trenzinho sobre a ponte ali em frente ao Parque Nacional. Parque Nacional, né? E quando eu estou fazendo, a gente está fazendo um livro, eu e o Romildo, nós estamos preparando um livro para o aniversário da cidade,
com 127 cartões postais. O livro dos top, cartões né? postais. Um livro Legal. com imagens raríssimas de Teresópolis, e essa é uma delas. É um trenzinho sobre a ponte, e para interpretar essa foto é difícil, tá? Esse trem está chegando ou está saindo da cidade? É verdade, porque você tinha essa coisa necessariamente da cremareira trazendo a gente tem essa ideia do trem puxando a composição, né? E o nosso trem aqui era meio exótico. Ele empurrava trem, ele puxava a composição, ele empurrava. Ia de ré, né? Ele ia de ré, às vezes, né? Dependendo, porque a gente não tinha aqui uma estação de manobra no Soberbo, né? Você tinha a estação de manobra, o pátio de manobra de Guapi, e tinha uma no Soberbo, mas não tinha na Várzea. Então, se o trem manobrasse no alto e viesse de ré até a Várzea, ele iria de frente até o Soberbo, ou o contrário. Se fosse o contrário, não ia dar, né? Essa coisa do trem sempre puxando os vagões, isso é meio que de outros lugares, né? Que não tinha rotatória. Quem já foi, por exemplo, a Tiradentes, né, já viu aquela estação de manobra ali, que é o maior barato, né? Chega na estação de Tiradentes, saiu a locomotiva vira, manualmente mesmo, né? Manualmente, duas pessoas mexendo na locomotiva. Vai depois ir para São João fazer o caminho contrário. Aqui não tinha isso na Várzea. Em alguns lugares, essa manobra é via trilho, né? Ele vai, volta e pega o trilho. Mas é mais difícil, precisa de uma área maior. E nós, como não tínhamos essa área aqui na Várzea, era a estação da Fazendinha, era pequena, só uma estação de passagem, e na Várzea tinha apenas os trilhos auxiliares para guardar os vagões, para montar as composições. Então é muito comum a gente ver esse trenzinho aí sendo empurrado, né? E na Serra, inclusive, era normal. Loucura, né? Imagina empurrar comum, um trem, né? A locomotiva empurrava os vagões serra acima e a locomotiva freava os vagões serra abaixo. Ou seja, a locomotiva não estava nunca fazendo a sua função de puxar, estava sempre a função de travar ou de empurrar, né? Então essa fotografia é muito interessante e ela, pelo sentido da fumaça da locomotiva, aí que é onde a gente descobre o que ela está fazendo, né? Ela está, no caso, empurrando os vagões em direção ao Soberbo, porque então, a fumaça está ao contrário. Então, está parado, né? Aí na frente, ele está na frente mesmo, né? Está na frente, está olhando, já é uma não estão igual vista, barca, não, né? Andando é uma vista privilegiada, né? Aliás, eu imagino que esse ponto especificamente, né, da passagem da viagem, devia ser uma coisa maravilhosa mesmo, né? Que você tinha aquele olhar, né, uma aberto. ponte sobre o Parque Quer, né? Ali há um vale, né? Ali tem o rio, tem a direção ao Comari, vê o lago, a vista ali sempre foi muito bonita. E a ponte é muito bem construída. Aquelas colunas de pedra, hoje, né? Estão lá até hoje. Só não tem o trilho, né? O trilho. Mas é um ponto muito interessante. Do lado tem a ponte, está meio poluído aquilo ali, né? Mas ainda é um ponto de atração, um ponto de preservação, né? É um dos sítios históricos da Estrada de Ferro em Teresópolis, tombados, né? A Ponte Sloper, o pontilhão da Rua São Francisco e o túnel, são três bens tombados, ali, né, tombados pelo município. Breve, 1 hora, vai ser tombado pelo Estado também, mas de qualquer forma um tombamento já resolve, ou seja, qualquer interferência ali tem que ter autorização do município, pode fazer interferência, mas com autorização. Agora eu fico imaginando, Vanderlei, tem alguns pontos lá, né, nessa estrada de ferro que liga, por exemplo, Tiradentes a São João, que é um passeio que quase todo mundo que vai a Tiradentes tem que fazer, é meio que obrigatório e é lindíssimo, né? Uma viagem maravilhosa. Tem alguns pontos que o pessoal gosta de tirar foto. Então, quem está indo de carro, para num determinado ponto, aí o trem passa, vai lá, faz a selfie, faz o registro, é muito legal, assim, e dão fotos maravilhosas. Agora, eu fico imaginando se nós tivéssemos, por exemplo, uma composição em cima daquela ponte ali. Não precisa andar não, gente. Só parada. A quantidade de gente registrando que nós teríamos ali, né? Ali no entorno daquela ponte tem muita ocupação irregular. Então, realmente, como a ponte é tombada, tem que reocupar aquela área ali. É verdade. Pela importância que aquilo tem, né? Seria um ponto. Dela é um sítio. Seria um ponto fantástico. Você vai a Conservatória, por exemplo, tem logo na entrada da cidade, perto do túnel que chora ali, você vai ter uma máquina, uma locomotiva tradicional. O pessoal tirar foto, então não dá para ir ao Conservatório sem tirar foto com aquela máquina. Que está escrito a lá, máquina né? é um charme, né? Colocar uma máquina ali em cima dessa ponte Sloper, né, que em frente ao Parque Nacional, e dar uma arrumada naquela frente ali, já é uma área já é um atrativo, uma área de caminhada, é uma área esse trecho caminhada entre o Alto e o Soberbo é um roteiro muito utilizado já, né? E se você tivesse ali realmente uma possibilidade de uma máquina,
possibilidade tem, mas se alguém tivesse o empenho de colocar uma máquina ali, que fosse até uma máquina fake, né? Que montasse uma máquina. Pode ser cenográfica mesmo. Pode ser cenográfica, dá para se fazer, dá para se construir uma máquina cenográfica, ou então pegar uma máquina já em escombros, uma máquina já bastante deteriorada e dar uma recuperada nela, como aquela que tinha no sítio Duas Rodas, né? Ali no Quebra-Frasco, uma máquina daquela também já atenderia bem aquele lugar ali, né? Então seria interessante. E Teresópolis, por ser uma cidade turística, por estar apenas a 80 quilômetros do Rio de Janeiro, pela cidade estar cheia sempre nos fins de semana, né? Olha o clima que está aí, né? Por Teresópolis estar preservado, que é o Alto, a Teresópolis do Visitante, que é o bairro do Alto, ela continua preservada, continua linda. É isso aqui, nós temos o Alto é Gramado sim, ou mais até que Gramado, porque Gramado não tem essa cordilheira, não tem o Lago do Comari, não tem a CBF, não tem nada disso, né? É apenas um lugar bem cuidado, né? Então, se você cuidando bem do Alto, melhorando um pouco até tendo mais atenção ao Alto, preocupando-se ali com a questão do zoneamento do Alto para não ter atividades comerciais que vão contrariar essa coisa do cartão de visitas da cidade, né? Seria muito interessante. E o trem ali sobre a ponte do Parque Nacional seria fantástico. Eu não consigo nem mensurar a quantidade de gente que ia parar ali para tirar foto. E é tão simples. Troço besta, né? As máquinas estão lá jogadas no museu, em Engenho de Dentro, né? Tem a estação vão adorar, se chegar lá a prefeitura com um projeto... Eles estão querendo se livrar daquilo lá. Vão adorar. Não, Léa, pelo amor de Deus, pode levar. Olha que projeto bacana, né? E qual empresário de Teresópolis que se negaria a patrocinar, por exemplo, pagar um Carvalhão a trazer uma máquina dessa e deixar ali? Fácil, isso ali, essas coisas. Ia ter disputa entre os empresários. Ia ter disputa para quem queira patrocinar. Claro. Só que tem que pegar o carro e ir lá, procurar o pessoal do museu, procurar o pessoal da Estrada de Ferro, fazer o contato. Fazer o projetinho bacana, sustentação, será que aguenta? Vai ter que ir lá umas 3 ou 4 vezes no Rio, vai ter que gastar tempo de conversa, conversa que não rende dinheiro, conversa que não rende vantagem, né? Então, a pessoa... Né? As pessoas pro bem da sociedade, né? Pro bem próprio. Quando não é pro bem pessoal, não funciona, não rola, né? Tem mais foto aí, Rodrigo? Eu trouxe uma foto do Alto também, muito interessante, que é também um cartão postal do bairro do Alto nos anos da época do trem. Você vai ver aí o bairro Comari embaixo, né? O Alto quase não habitado. O Alto demorou bastante a ser ocupado, né? O Alto, as casas do Comari, o Comari tinha acabado de ser pronto, né? O Comari começou a ser construído em 68, em 26, o Comari e o bairro, né? O lago, bairro, né? Toda essa parte ali de estrutura da Fazenda Guinle começou nos anos 20. Então, nos anos 30, o Alto ainda estava sendo vendido para as pessoas ricas que podiam comprar a propriedade ali, né? Então, percebe-se bem nessa fotografia, um cartão postal muito bem preservado, mostra a fazenda do Jorge Marcha, ali no centro, né? Bem perto ao lago. Fica ali perto do restaurante do Manjericão, naquela quadra ali no alto. Né? Ver melhor, né? Nesse zoom dá para perceber, né? Dá para perceber lá em cima, à esquerda, no alto, o Parque Nacional, a Ponte Sloper, né? E aí mais abaixo aquelas casas, a propriedade a granja do Guinle mesmo, a parte onde ele tinha a criação de animais, aí mais à direita a Fazenda Marche, ali perto da rua Melo Franco, né? Perto do alto ali. Aquela pizzaria mesmo, muito interessante, né? E a próxima imagem, uma imagem também interessante, que é rara e preservada em cartão postal, essa imagem da Fazenda Marche com o trilho da Estrada de Ferro passando em frente, né? Olha, gente, essa imagem interessante. Eu nunca tinha visto, não. Essa fotografia é tirada ali mais ou menos da altura da Fonte Judite, por exemplo, porque o trilho da Estrada de Ferro passava em frente à fazenda, né? A fazenda ficava nas costas do trem. Então, aquela serra de trás lá seria aquelas serras em direção seria o contrário, né? E a outra imagem, nessa época aí, é claro, não era mais casa de marcha, nessa época já era hotel, era patronato, eram várias outras atividades. E esse trecho assim meio obscuro da Estrada de Ferro, né? Entre a Estação do Alto e o Parque Nacional, os trilhos passavam para ali, do meio daquelas propriedades, né? Daquela mata, né? Então, esse é um trilho, está lá o Santo Antônio atrás, define bem, né? Eu nunca tinha visto o registro desse pedaço da Estrada de Ferro. Aí você percebe que são 2 linhas de trens apenas, né? Porque do Soberbo até a Várzea, o trem ele só usava as duas linhas, né? Na serra entre o Soberbo e Guapimirim que usava um trilho no meio, onde a roda dentada da cremalheira travava, né? Fazia aquele papel de freio e fazia o papel de galgar a estrada acima.
É um modelo inédito, tem poucos lugares no mundo que usou esse sistema de tração, né? Essa tração no eixo central. E é o que dava problema, porque imagina, é uma roda dentada num trilho dentado. Isso mal conservado. Travava toda hora, né? De vez em quando ela pulava e andava fora e o trem ia pro brejo, né? Ele ia para a beirada, né? De vez em quando era muito comum esses acidentes. Como as máquinas, como o trem andava devagar, a não ser na serra, que às vezes trambelhava, ele pegava, dava velocidade mesmo, andava 50, 60. É né? Mesmo? E tombava, né? Emoções, né? Não, emoções garantidas, não tinha jeito. Era muito emocionante. Os relatos da Estrada de Ferro, o trem durou muito pouco tempo. Ele chegou a Teresópolis em 1908 e terminou em 1957, ou seja, durou menos de 50 anos. Mas nesse tempo, o que teve de acidente, o que teve de aventura, era uma loucura. E ao Rio. Acidentes famosos, né? Como, por exemplo, o acidente com a equipe do Fluminense. O acidente de 1930, né? Que foi o trem, justamente a roda dentada saiu do trilho e o trem destrambelhou, morreram 8 pessoas, inclusive um jogador do Fluminense, o Pi, né? E vários feridos, mais de 30 feridos. A cidade se movimentou em função daquilo. Aliás, foi uma repercussão no Brasil inteiro. O acidente foi notícia nos jornais. Você vai encontrar em jornais de fora, jornais do Sul, jornais de São Paulo, todos deram notícia com fotografias, com relatos interessantes desse acidente. E depois, em 1940, 2 trens de Teresópolis bateram de frente ali em Magé. Uma loucura, porque o trilho passava todo tipo de trem, os trens de campo, os trens de Petrópolis, e lá para o lado de lá tinha muito mais trem que aqui. E nós tínhamos só dois trenzinhos, um chegando de manhã, um saindo de tarde. E mesmo assim os 2 conseguiram bater em Magé, foram 15 mortes, muito acidente. Era uma coisa louca, né? Mas era o trem, tudo que é improvisado. Né? O nosso trem era improvisado. A ideia era fazer uma cidade para ser capital do estado e essa cidade, então, teria uma linha de trem para o Rio. E quem construísse a cidade ganharia o privilégio, a concessão de explorar. Não rolou a capital. Mas vamos fazer o trem assim mesmo. Vamos fazer a linha do trem. Não cabia, não tinha como fazer, não era lucrativo, ou seja, apenas para manter o fluxo de pessoas do Rio para Teresópolis. Muita tecnologia precisou ser adaptada, né, para poder... Era uma adaptação, não era uma coisa muito bem programada, muito então difícil. Realmente houve... E é uma empresa particular. Ou seja, a empresa Teresópolis é interessante porque pública, né? A Estrada de Ferro ela tinha um dono. Enquanto as outras eram do governo ou eram do capital estrangeiro, no caso a Leopoldina Harrow, né? Que era capital... A Leopoldina era capital inglês. Então tinha facilidade de comprar máquinas. Então aqui era uma loucura. O cara tinha que vender 4 ou 5 lotes, vender umas vacas para conseguir comprar uma locomotiva. Então esse Zé Vieira, a família Vieira, eles são na verdade heróis, né? Heróis de Teresópolis, porque eles foram desbravadores, criaram uma empresa e mantiveram essa empresa por algum tempo, mesmo com deficitária, depreciando o seu próprio patrimônio, né? Imagina, você tem que vender uma propriedade, vender 20, 30 lotes para conseguir comprar uma composição. E assim eles vieram tocando a empresa ao longo daqueles anos ali, 1908, até 1920 e pouco, quando foi encampada pelo governo. Foi tomada a empresa deles, né? Mas até também 1908, a gente fala muito do trem em 1908, mas o trem começou em 1896, lá atrás, né? Lá ali, 5 anos depois da República. Aí começa o trem chegando. O trem vai chegar de Piedade até Magé, de Magé até Bananal, de Bananal até Guapi, de Guapi até Barreira, isso aí vai passando, né? Isso vai levar 13 anos do trem vindo a Teresópolis em parcelas, em prestações, né? E não fosse essa estrada de ferro, né, Vanderlei? Não teríamos a estrada direta, não teríamos ligação, provavelmente a cidade não teria se desenvolvido como se desenvolveu. Algumas coisas ali. Eu acho que foi um grande negócio para Teresópolis não ter a ideia da capital do estado não ter sacramentado, porque seria o caos. Hoje a Baixada Fluminense estaria chegando além Paraíba, os projetos de ocupação em Teresópolis teriam avançado, não teríamos o Parque Nacional, porque tudo isso viraria bairros, né? Aliás, pouca gente sabe, mas nós tivemos aqui o loteamento de Dedo de Deus. Você teria casa até no Polegar, né? Ou seja, teria estrada até as Antas, né? O mote de venda do condomínio, que tem até algumas propagandas, né? A Vanderlei já me mostrou propaganda do Jornal da Capital, era justamente esse: venha morar no pé do Dedo de Deus, né? Dedo de Deus, na base do Dedo de Deus. E quase rola, né? Que aconteceu, se não é o Parque Nacional, se não é depois do Dutra, se não é depois do Getúlio, a coisa travou e hoje nós temos
temos esse parque envelopando essa cidade, né? E contendo muito a ocupação irregular. A gente reclama muito da ocupação irregular em Teresópolis, mas o fato de a gente estar do lado do Parque Nacional e a gente estar numa área de amortecimento do parque, né, a gente tem uma preocupação, tem um olhar de conservação maior para Teresópolis, porque, embora outros lugares não sofram uma agressão tão grande quanto Teresópolis, não há nenhum outro lugar tão perto do rio e tão interessante para ser ocupado como Teresópolis. Então, há uma ambição muito grande das pessoas em ocupar as áreas de preservação em Teresópolis. Então, o Parque Nacional ele cumpriu esse papel. Eu fico pensando, a gente teria aqui o que hoje está acontecendo em direção a Petrópolis, com Xerém, com toda aquela ocupação ali, a própria Baixada, tudo isso estaria passando pelo Vale de Teresópolis. Na Serra de Santos também, vê que é exatamente isso. Se não fosse o parque, nós teríamos o que acontece lá também. Essa ocupação subindo e tomando... Teresópolis foi salva pelo Parque Nacional em 1939. Isso vai dar uma nova cara, trava a ocupação, separa a Baixada lá embaixo, né, não deixa ela subir, não deixa a ocupação ultrapassar a Serra dos Órgãos e o parque vai ter uma influência na ocupação irregular na cidade. Né? As ocupações irregulares vão acontecer por patrocínio político, por interesse financeiro, por tudo, mas sempre com um olhar crítico da proteção sempre do parque. Barreira aí, sempre, né? Sempre há uma reação. Né? Quando não há reação, a coisa é muito pior. Então, realmente, o parque faz isso. E o trem, quando chega em 1908 a Teresópolis, ele vai promover o desenvolvimento real da cidade. Né? Tudo de bom que aconteceu nesses 100 e poucos anos, 127 anos de Teresópolis, vai acontecer ali a partir de 1908. Tanto que todos os casarões, as propriedades magníficas, os comércios de sucesso, tudo isso vai acontecer a partir de 1908. Você vai ter a Vila Cecília, que é de 22, as esquinas do Império ali, que são sobrados bonitos, né, imponentes, que são de 24 e 26, 27 mais ou menos. Os casarões do Alto, a Casa do Sloper, a Casa do Gonçalo de Castro, aquelas mansões fantásticas, que algumas delas ainda existem no Alto, todas elas são desse desse período de progresso da cidade. Mas tudo tem seu tempo, né? E lá para os anos 30, a cidade passa um processo de acomodação, começa a declinar, depois vem a estrada direta e populariza a cidade, né? A partir de 59, qualquer um pode construir em Teresópolis, não é aquela coisa mais só para rico. Então, qualquer um pode colocar o material de construção no carro, subir a serra, o transporte vem com facilidade e a cidade vai inchando e vai chegando a ser essa cidade de 170 mil habitantes que é hoje. Mas tudo num processo de construção e, em alguns momentos, com realidades distintas, né? O desenvolvimento a partir da estrada direta, a partir da estrada de Petrópolis, a partir da estrada de ferro em 1908, e tudo isso faz parte da história da cidade e é preciso ser conhecido para as pessoas entenderem o que essa cidade hoje é resultado de acertos e de erros. São processos históricos. E você sabendo o acerto nesse processo histórico, você tenta copiar. Claro. Você sabendo o erro, você tenta evitar. Então é preciso que as pessoas tenham conhecimento, não só as autoridades, mas também as pessoas que influenciam nesse desenvolvimento da cidade. Está enganado quem pensa que a cidade é dos vereadores do prefeito. A cidade é das pessoas que pensam, das pessoas que articulam, de todos nós. E nós temos influência sim. Cada um tem o seu potencial, a sua capacidade de afetar. E a gente deve usar essa capacidade de afetar, seja no falar, seja no criticar, seja no influenciar fazendo. A cidade é uma sociedade, né? Nós somos uma sociedade de 170 mil habitantes e a gente precisa influenciar. E influenciando e criticando, os políticos que poderiam ser um pouquinho melhor vão ser menos pior. Então, vamos lá. Conhecer o passado, gente. Uma dica que eu dou para vocês é preste atenção nos nossos encontros diários aqui, que você vai melhorar um pouquinho. Chefe, obrigado pela participação. Bom final de semana. Um prazer estar aqui antes. Bom final de semana para nós. Para nós. Dia das Mães, tá aí. Dia das Mães, domingo, né? Tem que mandar beijo para a Linéia. Dia dos avós também, né? Dia da mãe Isabel, mãe Emily, né? Poxa vida, mãe Daniele. Mãe Daniele, tá aí. Essas mães estão todas aí. Senão o chefe apoia em casa. E a mãe, a grande mãe, que são as avós, né? Tá aí a mãe Linéia, que tá aí, mãe Alda. As mães estão também todas na linha, né? É isso aí, chefe. Semana que vem estamos de volta. Olha, daqui a pouco, depois do intervalo comercial, tem Café com Política, claro, né? E nesse período eleitoral que estamos, né? Café com Política um pouco mais ácido, mas tem Café com Política daqui a pouquinho. Não sai daí, tá? Intervalo já. Daqui a pouco a gente está de volta.